Então vamos falar um pouco sobre semiologia das lesões brancas. Então as lesões brancas, elas apresentam etiologias diversas. Com base nisso, por conta dessa multiplicidade de condições que podem definir essas lesões brancas, diagnósticos incorretos podem ser feitos e, consequentemente, tratamentos inapropriados. Então, para minimizar esses diagnósticos incorretos e, consequentemente, os tratamentos inapropriados, se faz necessário um exame clínico criterioso, para então determinarmos a causa da lesão e identificar as manifestações clínicas que, porventura, ocorra com aquela condição. Essas lesões brancas, durante a investigação diagnóstica, requer que tenhamos uma semiotécnica bem refinada para tentar, de fato, diagnosticá-las. Então, para isso, a gente usa a mão de uma boa inspeção, palpação, raspagem, então, utilizando instrumentos como gás e espátulas para ver se a lesão destaca, né, se é removível a raspagem, e também fazer a investigação de agentes traumáticos. Com isso, nós podemos classificar essas lesões brancas em quatro grandes grupos, chamados de condições hereditárias, lesões reativas, lesões branco-amareladas não epiteliais e outras lesões brancas. Organizando cada uma delas, as condições hereditárias, por exemplo, podemos ter dois exemplos, que é o leucoedema e o nevo branco esponjoso. O leucoedema, e representado nessas ilustrações, é uma alteração de desenvolvimento encontrada em cerca de 3 quartos da população negra, sendo usualmente um achado acidental. Então, as características clínicas para esse tipo de alteração, nós vamos ter que são condições assintomáticas, de distribuição simétrica, encontrado na mucosa jugal, como uma área esbranquiçada ou branco-leitosa. Então, a gente consegue ver essa tonalidade esbranquiçada e leitosa na mucosa jugal, representado aqui nas ilustrações. E para o diagnóstico específico do leucoedema, temos que realizar a manobra de estiramento, conforme ilustração. Então vejam que com a mucosa jugal relaxada, a gente consegue ver esse branco leitoso, e quando proporcionamos a manobra de estiramento dessa mucosa jugal, vemos que esse branco leitoso desaparece. Por ser uma condição benigna e uma alteração de desenvolvimento, nenhum tratamento é necessário. Já o nevo branco esponjoso é uma genodermatose rara de traço autossômico dominante e alta penetração e expressão variável. Essa definição genética para a condição, ela vai remeter justamente na hora da busca diagnóstica. Por ser de penetração e expressão variável, vamos ver que geralmente o traço, né, a alteração genética, ela passa de geração em geração familiar. Então, por exemplo, quando a avó é portadora, geralmente a filha, a, a, a mãe e a filha vão ser também, né, correspondente daquele ciclo de evolução familiar. Então, acredita-se que ocorre a mutação de dois genes específicos, que são responsáveis pela deposição de ceratina, que é a ceratina 4 e a ceratina 13. E como características clínicas, temos placas brancas de aspecto corrugado e também consistência esponjosa, distribuídas por toda a mucosa oral, geralmente bilateral e de forma simétrica. Então a gente consegue ver aqui já num paciente infantil com essa exuberância, né, essa formação de placas brancas com essa característica bem esponjosa.
Para o diagnóstico, o exame clínico e patológico são critérios utilizados, lembrando que a avaliação histórica familiar do paciente é importante por conta da expressividade variável que existe, né, acerca do traço passar de geração em geração familiar. E a citopatologia tem um valor diagnóstico muito grande, por ser um exame não tão invasivo, a gente consegue ter um diagnóstico interessante para esse tipo de alteração. Então, nessa fotomicrografia, eu apresento para vocês aqui um esfregaço, né, de uma de um nervo branco esponjoso, mostrando nitidamente a presença de condensação perinuclear com os ceratinócitos alterados, né, alongados, degenerados. Então, essa seria uma forma de diagnóstico mais simples, né? Por se tratar de uma lesão assintomática e benigna, nenhum tratamento é indicado, a não ser que o paciente tenha queixa da estética. Principalmente na hora do sorriso, as lesões brancas podem aparecer nessa área da gengiva. Então, geralmente, a gente faz um tratamento paliativo usando ceratolíticos para diminuir essa visibilidade da ceratina. Lembrando que o paciente é orientado que é paliativo, né, que ocorre a diminuição por conta do uso dos ceratolíticos, a lembrar da ureia a 1%, do ácido retinóico também, ácido tricloroacético também é utilizado. Então, algumas substâncias podem ser utilizadas para diminuir, para deixar mais tênue o aparecimento dessa ceratina. Mas é um tratamento paliativo, né? Apenas para conforto da estética do paciente por um período. Depois, essa ceratina é depositada e, variavelmente, as lesões aparecem. Das lesões reativas, nelas vamos encontrar a hipercaratose focal, a estomatite nicotínica e a leucoplasia pilosa oral. Para hipercaratose focal ou friccional ou hiperceratose, nós temos que é uma lesão branca provocada pelo atrito ou fricção crônica contra uma superfície mucosa da cavidade oral. As áreas mucosas mais propensas ao trauma e lábios são as que são mais acometidas, como, por exemplo, mucosa jugal e borda de língua. O diagnóstico é clínico, pela confirmação da área exposta ao trauma, porém, na dúvida, realizar biópsia. E o tratamento requer o acompanhamento do paciente, seguido do controle e do hábito causador da lesão, ou seja, melhorar a parafunção. Então, aqui a gente tem imagens mostrando essas placas que não destacam, geralmente estão associadas a essas áreas, né, de mordiscamento. A gente consegue ver também aqui a impressão da face lingual dos dentes inferiores contra a borda lateral de língua. Vemos essa ceratinização maior também. Vejam que o paciente tem um componente aqui importante, né? Um desgaste das superfícies oclusais e incisais dos dentes inferiores, o que remete que esse paciente tem apertamento, bruxismo, né? Indica de fato que ele tem um hábito parafuncional que remete ao aparecimento da condição, né? Dessa língua crenada. E aqui um lábio inferior também mostrando essas placas brancas, que com certeza remete. Aqui é semimucosa, desculpa, não é vermelhão do lábio, não. É semimucosa aqui já, né? Mostrando que o paciente também tem o mordiscamento, também chamado de mosicatio laborum, né? Aqui. É o outro sinônimo que nós utilizamos para esse ato de friccionar a mucosa. Então, para esses pacientes, muitas vezes, sempre temos que observar essa superfície oclusal dos dentes para ver se está desgastada. Esse paciente, por exemplo, tem, né, restaurações extensas, as cúspides bem arredondadas, sinal que ele tem aí um desgaste natural e bem progressivo dos elementos dentários que remete ao aparecimento da condição.
Já a estomatite nicotínica, ela é definida como uma lesão encontrada no palato de pacientes fumantes, principalmente de cachimbo, que gera mais calor. Uma variante, né, da estomatite, a gente já falou lá em desordem potencialmente maligna, que são os fumantes palatinos reversos, né, que fazem o hábito invertido. Na verdade, constituem uma estomatite nicotínica, né, aquele tipo de alteração. Mas por ter propriamente vinculado ao uso invertido do fumo, aí a gente trata como uma desordem, né? Mas geralmente essa estomatite nicotínica, ela é assintomática, a mucosa palatina se torna difusamente cinza ou branca, com pápulas levemente elevadas, com centro vermelho pontilhado, né? O que a gente encontra aqui nessa ilustração, mostrando essas pápulas elevadas, de coloração branca, e com áreas pontiformes vermelhas, né, mostrando que tem uma inflamação intensa na abertura dos ductos das glândulas salivares menores. O diagnóstico ele é clínico através da anamnese e o tratamento ele é reversível, com remoção do hábito. Então, sempre encorajar ao paciente a parar o hábito, né, ao hábito de usar do fumo, né? Então, com mais ou menos 2 semanas, ocorre toda a regressão à condição e volta à sua normalidade. Quando isso não ocorre, pode associar-se essa lesão à leucoplasia. Então, requer fazer uma investigação mais acurada e remete à realização de biópsia. Já a leucoplasia pilosa oral, ela é definida como uma doença causada pelo vírus Epstein-Barr, né, um vírus herpes, o EBV, o vírus herpes tipo 4. Manifesta-se clinicamente como uma placa branca, caracteristicamente não removível à raspagem, preferencialmente localizada na borda lateral de língua, podendo ser uni ou bilateral, com uma superfície plana, corrugada e pilosa. Uma superfície plana, corrugada e pilosa. São os três tipos que nós podemos encontrar. O diagnóstico ele é clínico e sorológico. Sorológico por quê? Porque a condição, geralmente, ela vai se manifestar por oportunidade do vírus mesmo, né? Então, o paciente geralmente, quando apresenta uma leucoplasia pilosa, na investigação diagnóstica, ele tem sim alguma imunossupressão não conhecida, né? Por isso que se faz o pedido da sorologia, porque os pacientes geralmente eles podem ser portadores do vírus HIV com sorologia desconhecida. Né? Além disso, a gente tem que lembrar que os pacientes com imunossupressão, de um modo geral, principalmente os transplantados, eles também podem ter o aparecimento desse tipo de condição de alteração. Podemos também lançar mão da histopatologia e da citopatologia. É um exame que a gente também pode utilizar. O tratamento é o uso local de ácido retinóico ou por cauterização química com ácido tricloroacético. Lembrando que os pacientes precisam definir o estado de imunossupressão que eles estão. Porque quando eles melhoram essa imunossupressão, geralmente as lesões regridem. Regredindo, se tiver a persistência, aí se lança a mão dos ceratolíticos para remoção da lesão. Já as lesões branco-amareladas não epiteliais, temos a candidíase e as queimaduras químicas, ou mucosas. A candidíase é a principal infecção fúngica da cavidade oral, causada pelo fungo Candida sp. Tem características próprias definidas em três grandes grupos. A gente pode ter a candidíase aguda, a crônica e a mucocutânea. Lembrando que a mucocutânea ela pode ser localizada ou associada à síndrome. Ela é a menos frequente. Já a aguda, aqui representado nessa ilustração, nessa outra também chamado de sapinho, é um termo, né, um sinônimo,
para esse tipo de alteração, a pseudomembranosa, eu posso usar uma manobra de remoção, né, de raspagem. Geralmente as lesões, quando a gente raspa, elas removem, elas têm esse aspecto aqui de leite talhado. Então, geralmente elas se destacam a raspagem, mais localizadas principalmente no fundo de vestíbulo, língua e orofaringe. Já a atrófica, ela é representada por duas variantes, que é a atrofia papilar central, ou também chamada de glossite romboidal mediana, onde eu tenho aqui um despapilamento do dorso da língua, e também a quelite angular, onde eu tenho essas áreas vermelhas, ulceradas, localizadas na comissura labial, na comissura da boca. Geralmente, as quelites angulares, elas remetem a um estado sistêmico do paciente, muitas vezes vinculado à anemia, deficiência de ferro, e também quando muitas vezes os pacientes perdem a dimensão vertical de oclusão. Então, muito relacionado a idosos, onde tem próteses desadaptadas, né, com a perda da dimensão vertical de oclusão, podem ocasionar essa alteração. Lembrando que muitas vezes, associado a elas, a gente tem o prurido, né? Os pacientes geralmente referem, né, prurido nessa área. Já a crônica, ela pode ser dividida em atrófica e hiperplásica. A atrófica, também chamada de estomatite protética, é aquela vinculada ao uso da dentadura, ao uso da prótese, seja ela parcialmente removível ou seja ela total. Então, nós vamos geralmente ver esse aspecto avermelhado na mucosa, que muitas vezes é a impressão da prótese localizada. Vejam que essa prótese é mal adaptada, com fraturas dos dentes, com a sua morfologia inadequada, a ponto de gerar outra alteração aqui, uma alteração hiperplásica. Então, geralmente, essa candidíase atrófica, ela tem essa coloração mais avermelhada, e geralmente os pacientes também referem prurido. Já a hiperplásica, aqui representada, ela tem uma coloração branca, aí ela já nos lembra outra alteração, né, que a gente já estudou. Lembra muito a leucoplasia pilosa oral. Por isso que muitas vezes nos pacientes o ideal é sempre fazer um tratamento antifúngico, né, na busca diagnóstica, lançar mão de um tratamento antifúngico antes de se fazer um exame mais invasivo, né? Principalmente na candidíase crônica hiperplásica, onde eu tenho aqui o uso do fungo por 7 dias e vejo toda a evolução, toda a melhora da alteração. Essa candidíase hiperplásica é mais localizada em ventre de língua, borda lateral de língua e região retrocomissural. Então, para os casos, de uma forma geral, o diagnóstico e o tratamento realizado são antifúngicos, né? Aí a gente lembra o miconazol, o clotrimazol, que são a nistatina, que são os antifúngicos mais utilizados. E o diagnóstico para esse tipo de alteração, o padrão ouro para o diagnóstico é a citopatologia oral, com a coloração de PAS ou acultura. Lembrando que a citopatologia é o mais utilizado, onde nós vamos realizar um raspado da área, do lábio, da língua, da mucosa jugal. Esse raspado a gente geralmente deposita em uma lâmina de vidro identificada, que logo será fixada em álcool absoluto. Quanto maior a gradação do álcool, melhor. Vocês podem perguntar, posso usar no álcool 70? Pode usar, mas a viabilidade do exame fica menor. Tem que logo levar para o laboratório para ser processado o material, ser corado imediatamente o material. Então aqui a gente tem uma fotomicrografia que mostra bem isso. Eu tenho aqui as hifas de cândida,
os ceratinócitos aglomerados com inflamação intensa, né, os esporos, e mostrando aqui a forma patogênica da Cândida expresso na morfologia de hífaros, né? Já as queimaduras mucosas são definidas como alterações de coloração branca causadas por uma variedade de drogas e agentes como a aspirina, peróxido de hidrogênio, o nitrato de prata, o fenol, materiais endodônticos, necrose anestésica. Clinicamente observam-se presença de área branca, uma área branca, com ou sem ulcerações, a gente consegue ver aqui. E para esse tipo de alteração, a gente vai ter um dado interessante, uma palavra-chave que a gente costumou não falar, que a gente não tem nas outras condições, que é a queixa de dor. Então, os pacientes têm queixa de dor para esse tipo de alteração. Então, é uma palavra-chave importante quando vai se investigar as lesões brancas, porque geralmente as outras não têm essa queixa específica de dor. A gente consegue ver na retrocomissura, na região retrocomissural, no ápice de língua, no fundo de vestíbulo, na mucosa jugal e fundo de vestíbulo. Vejam que nessa ilustração parece que esse molar aqui, ó, o 46, está em tratamento, né? Parece que foi feito um acesso aqui endodôntico, então já tem uma associação interessante, né? A se investigar. O tratamento geralmente consiste na remoção do agente. Então, quando o agente é investigado, apontado como sendo a causa, para 7, 14 dias, essa alteração melhora sem trazer mais problemas. Dúvidas, perguntas? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tudo bem, gente? Então vamos nessa. E outras lesões brancas, a gente já define esse bloco de lesões já mencionadas na aula anterior, que é o líquen plano, a quelite actínica e a leucoplasia. O líquen plano, nós já definimos, né, uma doença mucocutânea inflamatória crônica mediada por célula T de causa desconhecida. Como características clínicas, nós vamos ter características patognomônicas, principalmente a forma clínica reticular, onde apresenta um redilhado fino, com formação de estrias brancas, que eu consigo ver aqui nessas imagens, mostrando assim uma alteração importante que são as estrias de Wickham, que são patognomônicas do líquen. Geralmente a condição ela é assintomática e localizada, em sua maioria, né, com sua preferência, na mucosa jugal, língua, gengiva e lábios. São as regiões mais acometidas, a forma reticular, que é a mais comum. Essa forma reticular eu também posso encontrar na pele. Então, isso é bom a gente sempre frisar. Já o líquen placa, também chamado tipo leucoplasia, também tem característica assintomático e pode, o mais frequente dele é ser localizado no dorso de língua. Né? Mas vejam que variavelmente aqui ó, na periferia da lesão eu consigo encontrar as estrias, né? Também. Já a forma atrófica, também chamada de gengivite descamativa, pode estar associada à forma reticular e à forma erosiva, que nós já falamos lá na aula de desordem potencialmente maligna. Então, a variante bolhosa erosiva, ela também tem essa característica de atrofia, né? Geralmente, a localização preferencial são as gengivas, né? Por isso que o nome gengivite descamativa. E eu consigo ver aqui, ó, ulcerações, uma erosão, seguidas de estriações. Consigo perceber nessas ilustrações. Além disso, a gente vai encontrar também a forma papular, que é mais comum na pele, mas na mucosa oral a gente também tem. Então a gente pode caracterizar o líquen plano com essas
variantes clínicas, né? A reticular, que é a mais comum, a em placa, a atrófica, bolhosa ou erosiva e a papular. Essas seriam os tipos de líquen mais comum. Lembrando que o reticular e o em placa são os que cursam mais assintomáticos. Entretanto, a forma atrófica, bolhosa, erosiva, né, geralmente estão vinculadas a prurido e a desconforto, dor, por conta dessas ulcerações que podem aparecer. O diagnóstico ele é clínico, associado com o exame anatomopatológico, então, muitas vezes, para diagnóstico, requer realização de biópsia das áreas. O tratamento, o tratamento, por ser uma doença crônica e sem cura, né? O objetivo do tratamento é aliviar os sintomas e minimizar o impacto funcional da doença. Então, cuidados de higiene oral, principalmente os periodontais, são bem adotados. O uso de medicamentos como corticoides por via tópica, né, através de bochechos, pomadas e hora base, também são indicados. Imunossupressores tópicos, como principalmente o tacrolimus, apresentam resultados interessantes para esse tipo de alteração. Geralmente, quando os pacientes têm lesões bem exacerbadas, tanto em pele como mucosa, geralmente os imunossupressores e os corticoides são administrados por via sistêmica. Tá? Então, o acompanhamento dos doentes deve ser periódico, pela necessidade de se diminuir gradativamente as medicações, né? E pela necessidade de acompanhar, principalmente as lesões atróficas cicatriciais, as bolhosas, né, e as atróficas, por conta do maior potencial de malignização apontados pelo líquen, né, por ser uma desordem potencialmente maligna. Já a quelite actínica é definida como uma alteração dos lábios causados pela exposição crônica aos raios ultravioletas, principalmente o B, por ter um comprimento de onda menor e, consequentemente, uma penetração maior na pele. Esse tipo de alteração é mais comum em idosos de pele clara que têm atividade laboral ao ar livre, com exposição contínua à radiação actínica. Geralmente essas alterações elas têm um ciclo de aparecimento. Geralmente o lábio tem atrofia, depois começam a aparecer áreas pálidas com erupções. Logo depois ocorre o escurecimento da margem entre o vermelhão e a semimucosa, aparecendo então depois áreas espessas e escamosas, desenvolvendo-se nas porções mais ressecadas do vermelhão. Então aparece ulcerações e uma atrofia marcante desse lábio, com um ciclo de melhora e piora. Né? Sempre vai aparecer aquelas crochas que descascam, cicatrizam e depois voltam de novo. E geralmente vai aparecer lesões brancas que já vamos remeter leucoplasia. Né? Geralmente essa quelite ela se desenvolve formando leucoplasias. O diagnóstico e o tratamento, os pacientes devem usar o protetor solar labial com fator de proteção solar mínima de 30. É importante, a prevenção o melhor método a se utilizar, né? Além do protetor labial, esses pacientes eles devem usar viseira, boné e chapéus para proteger contra essas radiações actínicas. Áreas endurecidas, espessas com ulcerações ou de leucoplasia, então a gente consegue ver, ó, ulcerações, essa placa branca espessa, aqui, ó, mais espessa, que já remete a leucoplasia, ó. A gente vê também aqui, ó, pigmentação, né? Esse escurecimento do lábio, uma eversão dessa semimucosa para essa área mais externa. Então, muitas vezes, para esse tipo de paciente que tem esse ciclo intermitente de ulcerações, não melhora, e tendo descarte de malignidade para esse tipo de alteração, não sendo câncer, né? A gente pode lançar mão do que a gente chama de vermelhectomia,
ou seja, a remoção de uma fina fatia do lábio para tentar remover essas áreas que porventura apresentam já displasia epitelial. Né? E o acompanhamento ao longo prazo ele é recomendado. Já a leucoplasia oral, ela é definida como uma mancha ou placa branca da cavidade oral, não removível à raspagem, que não pode ser caracterizada clínica ou microscopicamente como outra enfermidade. Geralmente, essa leucoplasia ela tem uma evolução clínica interessante. Ela inicia como uma leucoplasia inicial, ou seja, uma placa delgada branca, uma placa fina. Logo em seguida, ela evolui com uma área espessa, contendo fissuras mais numerosas, que a gente consegue ver aqui nesse diagrama, evoluindo para áreas irregulares com sulcos mais profundos, causando assim a leucoplasia granular ou nodular. Então veja que ela tem uma evolução clínica interessante, causando fissuras mais profundas, sulcos mais profundos, até provocar toda a atrofia. Por isso que lá na aula de desordem a gente falou, né, comentou, que essa leucoplasia ela pode evoluir para uma eritroplasia, né? Ou a gente muitas vezes pode ter associação de ambas, por conta dessa evolução clínica que a leucoplasia tem. Então pode estar realmente sobrepostos, né? Ter essa associação. Por isso que muitos autores já determinam eritroleucoplasia ou uma leucoeritroplasia, porque já se tem muitas vezes a lesão mista envolvendo. Uma coisa interessante é que quando a leucoplasia granular ou nodular ela aparece em vários sítios da cavidade oral, aí a gente tem que lembrar e pensar de uma variante clínica interessante da leucoplasia, chamada de leucoplasia verrucosa proliferativa. Então, quando ela se dá em vários sítios ou numa área mais extensa da cavidade oral, a gente chama de LVP, né? Leucoplasia verrucosa proliferativa. Ela tem esse curso clínico interessante. Muitas vezes, durante o acompanhamento do paciente, a gente pode já diagnosticar nessas fases aqui, isoladas, ou quando se acompanha esse doente, a gente consegue perceber essas variantes, né? Para o diagnóstico e tratamento, muitas vezes, pode-se lançar mão da biópsia, e muitas vezes essa biópsia ela gera-se alguma dificuldade em saber qual área vamos eleger para biopsiar. Qual área aqui eu tenho que escolher? Então, muitas vezes a gente tem essa dúvida. Para isso, para esse monitoramento das áreas de biópsias a se fazer, lançamos mão da técnica de Marshberg, ou técnica do azul de toluidina, onde eu vou aplicar esse azul de toluidina, que representa que esse azul de toluidina é um corante da cor azulada, que tem uma vitalidade importante esse corante, porque ele consegue marcar as áreas com maior proliferação celular. Então a gente aqui tem várias marcações de azul de toluidina na investigação de eleição da área de biópsia. E é muito simples essa técnica de Marshberg. Eu vou aplicar, por exemplo, um ácido específico. Aqui eu vou usar o ácido acético a 1%. Então eu aplico esse ácido na área que eu vou realizar, na lesão onde eu vou realizar a biópsia. Então eu aplico esse ácido acético por 20 segundos. Após esses 20 segundos, eu vou aplicar o azul de toluidina a 1% por 40 segundos. Ele vai ficar mais um tempo, 40 segundos. Após esses 40 segundos, eu vou remover todo o azul de toluidina, o excesso do ácido, o excesso do azul de toluidina com ácido acético a 1%. Então, eu utilizo o ácido primeiramente, em seguida do azul de toluidina por 40 segundos e removo esse excesso do azul de toluidina com o ácido acético, como ilustrado aqui na figura. Então, eu tenho essa área aqui, ó, vermelha, branca, ulcerada. Qual área dessa aqui eu devo biopsiar? Então, eu uso
a técnica de Mashberg para eu ter a certeza maior para a investigação e para o diagnóstico de biópsia para essa área. Então aqui eu tenho a aplicação do ácido acético, em seguida a aplicação do azul-toluidina por 40 segundos, depois a remoção desse excesso do azul-toluidina com ácido acético a 1%, e logo em seguida eu tenho a área aqui seca, mostrando a marcação mais evidente do azul-toluidina, com isso concluindo, né, que minha área de biópsia deve ser essa área aqui, ó, mais impregnada, essa área aqui central, essa área aqui posterior, essa outra inferior, são áreas boas para se fazer a biópsia usando a técnica do azul-toluidina ou de Mashberg. Para esse caso específico, quando eu apliquei o azul-toluidina aqui nesse caso, a marcação foi maior nessa área aqui, ó, inferior, e nessa outra área aqui superior, né, mostrando que a atividade de proliferação celular é mais nessa área central. Lembrando que as biópsias geralmente elas devem conter parte da lesão e parte da área circunjacente que está sadia, né? Ou que não tem nenhuma alteração visível. Então se faz a remoção dessa área sadia e de lesão, marcada pelo azul-toluidina principalmente, para se fazer. Aí vocês podem me perguntar, se não tiver o azul-toluidina, como é que eu vou monitorar isso? Então, o ideal é que clinicamente vocês procurem as áreas brancas, né, que tem uma atrofia, elas comecem a ficar mais avermelhadas, e também áreas de fissura ou ulcerações que possam existir. São as principais áreas que a gente tem que fazer a realização da biópsia. Tá, gente? Geralmente essas leucoplasias, elas são constituídas, né, com diagnóstico de exclusão, por isso que é a última que a gente fala, porque de fato elas estão associadas a isso, por não existir uma histopatologia própria. De fato, nós vamos encontrar apenas as displasias epiteliais, que remete a outras alterações que possam existir de displasia. Então, esse monitoramento das displasias é importante. E, tendo concluído clinicamente que é uma leucoplasia, a gente deve o quê? Remover. Temos que remover toda a lesão. Então, leucoplasia, quando diagnosticada, não acompanha. Ah, vou acompanhar a lesão. Não, a gente não acompanha. A gente, de fato, realiza a programação de remoção, acompanhando aquele indivíduo com a ausência da leucoplasia. Então, é um paciente que geralmente vai muito no consultório, né, no ambulatório, porque ele fica sendo investigado outras áreas, ou ver se aquela área ela ela tem períodos de total remissão ou se elas novamente aparecem. Né? Então, é um paciente acompanhado nesse sentido. Mas se tiver lesão, é indicado realização de biópsia sempre, remoção da lesão, com análise histopatológica, obviamente. Dúvidas, perguntas?